Aleluia. Glória a Deus, graça e paz. Saúdo a vocês aqui, a todo mundo, a toda a comunidade Verbo da Vida que está nos assistindo, né? Já pensou quantas pessoas não estão conectadas conosco nessa manhã, desfrutando dessa unção e desse tempo com a palavra? Quero começar dizendo que é uma grande honra para nós estarmos aqui nessa manhã. A gente agradece ao apóstolo Guto, a Sueli, a toda a diretoria, pela confiança de nos ter aqui nessa manhã para trazer uma palavra. Eu creio que Deus quer nos acrescentar. Eu queria abrir a Bíblia e ler um texto com você que está em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11. Eclesiastes 3, 11 diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. É engraçado que Deus, ele é atemporal, ele não se submete ao tempo. Para Deus, o amanhã é hoje, o ontem acontece simultaneamente, ele consegue se mover na linha do tempo, independente dela, mas ele cria todas as coisas no seu tempo. Ele entende a necessidade que eu e você temos de tempos e estações. E ele cria o homem dentro de um contexto que ele consiga discernir e andar dentro de estações que vão destravar coisas na nossa vida. Mas apesar dele nos, de alguma forma, fazer ficar submissos a um tempo e uma estação, ele coloca a eternidade dentro de cada um de nós. Você tem a eternidade dentro de você. E você está habilitado e capacitado a tocar a atmosfera divina por aquilo que Ele depositou no seu coração. Você vive nesse tempo. E outra coisa muito sensacional é que Deus se submete ao tempo por nossa causa. Ele não adianta as coisas, Ele não dá nada para a gente antes do tempo, porque Ele sabe que algumas coisas, se chegarem antes do tempo, serão danosas para nós. Que a gente precisa crescer em maturidade e estrutura para administrar certas responsabilidades, mas para Ele já é. E Ele se submete ao nosso tempo para estabelecer a sua vontade na nossa vida, mas Ele também nos convida a tocar a eternidade e sair das limitações que o tempo pode trazer para nós. Nós não somos limitados pelo tempo, porque nós temos acesso ao divino, ao eterno. A eternidade já está dentro de nós e você é capacitado a viver não limitado ao tempo que está ao nosso redor. É por isso que a gente está sujeito a acelerações, meu irmão. É por isso que não existe receita de bolo, no sentido de, não, para isso acontecer é necessário 5, 10 anos. Deus pode acelerar processos mediante a nossa disponibilidade de entrar dentro de uma esfera que não é natural. O convite que Deus faz é que a gente ande no profético. E o profético não é aquela coisa dura, como se algo fosse falado assim, não. O profético é uma predição, às vezes sim. O profético é algo que Deus falou e vai acontecer. Não, o profético, ele é uma estrutura divina, onde existe a atividade celestial. O profético não é só uma palavra que vai acontecer, uma adivinhação do futuro. O profético é uma atmosfera divina, onde existe atividade plena celestial, anjos subindo e descendo, para que o profético se realize. Vamos ler mais alguma coisa aqui. Apocalipse no capítulo 10, no capítulo 19, no verso 10. Eu quero ler só a parte B desse versículo, que diz assim: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A amplificada, ela diz a mesma coisa, mas ela acrescenta, ela diz assim: pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, sua vida e ensinamentos são o coração da profecia. Eu gosto de um grande homem de Deus que ele fala, testificar Jesus não é só você dizer que ele veio, ou falar, ou dizer que viu, porque a gente sequer viu. Como é que eu vou testificar aquilo que eu não vi? Mas o testificar bíblico é manifestar a mesma atmosfera que operava em Jesus Cristo.
O profético, ele existe para que a atmosfera que atuava em Jesus Cristo atue conosco, a atmosfera de milagres e principalmente a atmosfera que muda completamente a ordem natural da humanidade depois do pecado. Preste atenção, nós não fomos criados para viver da terra para o céu. O homem, quando ele foi criado, ele foi colocado no jardim para cultivar e guardar o jardim. O que é que você foi criado? Você foi criado como uma interface perfeita, celestial. Você sabe o que é uma interface? Você sabe que eu gosto de dar esse exemplo. O computador, ele não fala Windows, você sabia disso? O computador fala 001, 101, 001, 10. A linguagem do computador é binária, ele fala 0 e 1. Mas aí alguém disse, é impossível um ser humano conversar com um computador no 01. O que é que eu vou criar? Uma interface. E se criou um programa que hoje faz muito sucesso, Janelas, ou Windows, que ele transforma a linguagem binária em ícones, onde eu posso clicar. E aquilo que eu quero fazer, eu clico nele e libera uma comunicação minha entre o computador. O Windows libera uma comunicação minha com o computador, e o computador se submete. Deus nos criou como a interface perfeita dos céus e da terra. Para quê? Para que você viva sendo inspirado por Deus para liberar na terra aspectos divinos. Cultivar e guardar é fazer crescer aquilo que é de Deus e guardar a ordem de tudo que Ele criou, como Ele criou. Essa é a nossa perspectiva. Deus nos criou para ser assim. Você é perfeitamente habilitado para perceber os céus, entender a terra e liberar céus na terra. No pecado, a gente perde a habilidade de escutar os céus, de ver os céus, e passamos a andar estritamente naquilo que é terreno. Nós somos perspicazes, nós somos curiosos, nós conseguimos decifrar muita coisa, a gente consegue desenvolver muita coisa. Tudo que vivemos hoje é fruto dessa busca do homem, do conhecimento natural. Mas nós não fomos criados só para entender a terra. A gente foi criado para entender os céus. E em Cristo Jesus, agora, nós estamos habilitados de novo pela atmosfera de Jesus a agir não da terra para os céus, mas a agir dos céus para a terra. Eu não olho mais um problema e levo para Deus dizendo o problema. O pastor Humberto fala, e falou aqui no dia da ministração dele, você tem um estoque absurdo de soluções dentro de você através do Espírito Santo que habita em você. Eu não olho para um problema e levo para os céus, eu sou habilitado pelos céus para resolver os problemas aqui da terra. O profético é provar a atmosfera de Cristo. E ele não se abalava, meu irmão, com as coisas que se levantavam diante dele, porque por dentro ele já estava preparado para aquilo. Provérbios, no capítulo 28, no verso 14, na revista e atualizada, fala assim, Provérbios 29, verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Na mensagem, esse mesmo texto fala assim, quando as pessoas não conseguem ver Deus, o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas, mas quando atentam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. Na Amplificada fala assim, onde não há visão, nenhuma revelação de Deus e sua palavra, o povo é desenfreado. Mas feliz e bem-aventurado é aquele que guarda a lei de Deus. Na versão A Paixão, fala assim, quando não há uma visão profética clara, as pessoas se perdem rapidamente, mas quando você segue a revelação da palavra, a felicidade do céu enche a sua alma. Só somos perfeitos e capazes e felizes e plenos nessa terra se a gente partir de uma perspectiva celestial
para a terra. É a única maneira, meu amigo, minha irmã, meu irmão, de a gente conseguir andar nessa terra de maneira plena e completamente efetiva. Porque se eu partir da terra para resolver a terra, eu vou me desenfrear, eu vou me perder nas coisas desse mundo. Não necessariamente pecado, eu não estou falando de vida de pecado, eu estou falando de crente dentro da igreja, mais ocupado com as coisas do mundo do que com Deus, mais ocupado em resolver as coisas, para as coisas funcionarem de maneira lícita. Você trabalha, você precisa produzir, você tem coisas para fazer, mas, meu irmão, se você estiver conectado com os céus, o estoque de soluções divinas começa a fluir dentro de você, e você passa a operar em um nível diferenciado de atuação nessa terra, e com o plus, satisfação plena. A gente só é inteiramente satisfeito quando a gente está conectado com os céus e libera céus na terra. Eu tenho alguns conceitos de profético e eu queria falar com você. Onde é que eu consegui esses conceitos? Meu irmão, não sei. Em meus momentos de oração, alguém falou, algumas coisas eu fui anotando no decorrer da minha vida aí nos tempos. Posso citar coisas que você vai dizer, fulano falou isso. Eu disse, pode ser de fulano. Eu não quero a autoria, mas eu quero compartilhar, porque de vez em quando eu visito esses conceitos e eu queria compartilhar com você. Ele vai aparecer aqui no slide, que eu tinha pedido, e vamos ler juntos, né? Assim, eu vou ler para vocês. O primeiro diz: a palavra profética é o pano de fundo celestial, a liga que segura os acontecimentos sobrenaturais, formando assim um conciso divino no plano e propósito dele para nós. Sem a profecia, o que temos é um desencadear aleatório de coisas que podem ou não acontecer, formando os famosos dogmas. Se Deus quiser, não é mais a vontade de Deus para esse tempo. Isso era apenas para o tempo de Atos. O profético segura o plano divino. Ele faz o desencadear. É você abrir sua mente e você apreciar que Deus sabe o que está fazendo. E você está aqui não por um acaso, mas por um propósito divino. E esse tempo e essa estação, ela é essencial para a próxima. Nós somos imediatistas, nós queremos aquilo, chegar direto naquilo que Deus falou no nosso coração, e não há problema nisso, nutra o que Deus falou no seu coração, mas o tempo e a estação agora sua é estar aqui, e aqui você vai ter a estrutura formada para você aguentar o que Ele falou no futuro para você. Vamos continuar? O outro slide diz assim: a palavra profética flexibiliza minha visão sistemática do mundo, meu pragmatismo, me apresentando realidades espirituais que atuam simultaneamente na situação que eu estou vivendo. A aplicação prática é algo nosso, é uma natureza humana, ela quer aplicar. O que é que você pode me dar que eu quero aplicar agora? Eu tenho um problema financeiro, o que é que você pode me dar? Dinheiro para pagar a conta. Não, mas eu tenho uma palavra para você. Que lindo, mas a conta vai vencer. Você percebe? Mas a palavra de Deus, a palavra profética, ela flexibiliza essa minha dureza de avaliar. Se eu tenho uma dívida, eu preciso de dinheiro. Não, eu preciso da palavra de Deus dizendo que não vai ter nada, nenhuma delas, nenhuma necessidade que não vai ser suprida por Ele. Próximo, há um descortinar profético mediante a fé para liberações divinas. Ficou bonito, né? Mas deixa eu... Existe todo um plano de Deus, que no momento que você entra no profético, as coisas começam a acontecer. Qual é a minha obrigação? Crer. E me posicionar de acordo com o que Ele falou. E no momento que eu creio e me posiciono naquilo que Ele falou, começa um destravar celestial de coisas. E ele continua: há um descortinar profético mediante a fé para liberações divinas. Crer no que Deus falou e agir de acordo vai liberar uma movimentação celestial na terra, trazendo as pessoas, os recursos e as manifestações necessárias para a sua realização, para realizar aquilo que ele profetizou. É o que o mundo chamaria de coincidências. Olha só, que coincidência, né?
Aconteceu dessa maneira, ó, chegou, veio uma pessoa e foi lá, semeou e pagou tudo e fez acontecer. O mundo olha e diz, que coincidência. Mas nós sabemos que isso é o desenrolar profético mediante a fé. Eu creio, eu me posiciono e Deus começa a mover céus na terra quando um homem e uma mulher se posiciona no profético. A palavra profética, ela inverte o quadro profano do pecado e libera o ambiente celestial libera o ambiente celestial. Nesse ambiente, as escolhas podem ser tomadas de maneira clara. Estamos lá em Isaías 6, no verso 5, Deus aparece para Isaías, Isaías, consciente da sua realidade natural, diz, vou morrer. Eu estou vendo Deus. Eu moro num povo impuro, eu sou de um povo impuro, eu sou impuro, vi Deus, vou morrer. O que é aquilo? O conhecimento natural. O que é que Deus faz? Tira uma brasa ardente. Você imaginar o profético como uma brasa ardente. Aí você diz, eita, aí qual é a nossa reação? Vai lá, anjo, queima as coisas que estão ao nosso redor. Queima ele, anjo, vai lá, leva a brasa, faz a tua obra, anjo de Jeová. Mas a brasa vai para onde? Para a boquinha de Isaías. E aquela perspectiva profética muda o entendimento dele. E aquele homem que há um segundo atrás estava dizendo, quem sou eu? Vou morrer porque sou impuro, tenho lábios impuros. Agora, depois que foi influenciado pelo profeta, que a perspectiva dele mudou, Deus diz, a quem enviarei eu? Ele diz, não existe ninguém melhor do que eu. O profético, ele trata você, ele queima você por dentro, ele muda a sua estrutura por dentro. É um ensinamento clássico do Verbo da Vida, e eu concordo imensamente com ele. Ele diz que você nunca vai receber uma profecia para lhe dizer o que você vai fazer, ela vem para confirmar coisas que estão por dentro. Mas existe profecia que pega coisas que estão dentro de você e mudam completamente. Já estava em você, mas o profético veio para atear fogo. Quer um exemplo disso? Álcool. Álcool é o quê? Se você pegar álcool líquido, gotosinho, friinho, agradável. Esse frio talvez não seja tão interessante, mas em Recife, que sucesso aquele friinho do álcool. Não é verdade? Então eu sou familiarizado com álcool líquido e quão agradável ele pode ser. Mas se tiver uma faísca perto dele? É o mesmo álcool, mas a característica dele mudou inteiramente. E aquilo que eu era familiarizado, muda. O profético tem a capacidade de te mudar por dentro. E algumas coisas que você estava familiarizada, que era tão tranquilinha, pegar fogo dentro de você. Mais um. A profecia não vem necessariamente para orarmos mudando o futuro, mas para nos prepararmos para ele, sabendo que Deus estará conosco, mesmo quando andemos no meio do vale da sombra da morte. O profético nunca foi para ser sabido, mas para ser vivido. Em Atos, Ágabo aparece para Paulo, e ele está lá e diz, olha, vai acontecer com o dono desse cinto isso. E as pessoas começam a chorar e contristar Paulo, e ele diz, rapaz, não faz isso, não me constranja, não me faça ficar triste, porque eu estou disposto a fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Quando você é pego por uma adversidade, se você não entender quem está com você naquela adversidade, você pode começar a pensar, mas por que está acontecendo isso comigo? Mas por que é que eu fiz para isso acontecer? Não era para estar essa tempestade toda. Mas no meio da tempestade, Jesus estava dormindo no barquinho. É só você não saber, é só você não ir atrás do lugar, meu irmão. Esquece o lugar. Não importa o lugar, importa com quem. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum temerei. Por quê? Porque tu estás comigo.
O estar comigo é que faz toda a diferença, meu irmão, entender o profético. Saber que o profético vai nos preparar para situações difíceis. A Bíblia já disse, nos últimos dias terão tempos difíceis. Mas não importa o tempo difícil, importa que Jesus está conosco nesse barco. Importa que ele está dormindo, ele está tranquilo, então aquilo que ele falou vai acontecer, você vai chegar para o outro lado, não larga, não desiste, não esmurece, não diminui, mas avança. O profético, ele tem a capacidade de te colocar em movimento, de fazer você andar, de colocar para frente, de acelerar você. Vou ler mais algumas coisinhas, alguns textos e a gente já vai encerrar, ok? Jeremias 1, texto que todo profeta conhece. Jeremias 1, 11. É muito enxerimento, né? Um pastor vir falar do profético. Mas eu tenho uma teoria, todos os dons, os 5 dons, eles são igreja também. E a gente precisa ser tocado pelos outros dons, para que o nosso dom cresça de maneira estável e saudável. Se você é profeta, você precisa ser tocado pelo pastor. Você precisa ser tocado pelo mestre. Você precisa ser tocado pelo evangelista. Você precisa ficar confortável com a estrutura ou com o ambiente que aquele dom manifesta. Você precisa ser tocado pelos outros dons. Vamos lá? Veio ainda, verso 11, veio ainda a palavra do Senhor dizendo, o que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor, viste bem? Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A vara de amendoeira, a gente já sabe isso é bastante divulgado e estudado. A amendoeira é conhecida como a árvore vigília. É aquela que floresce primeiro, antes de todas. Não existe nenhuma mudança na estação perceptível, mas ela percebe sem ver. Ela percebe sem ver e ela floresce. Eu não sei se você entende o que é que a amendoeira está fazendo. Porque se a árvore, quando ela está no inverno, o inverno é rigoroso, ela entra num senso de dormência, cai as folhas. Para que isso? Para ela se preservar. Porque se ela se manter com as folhas, o frio vai matar ela. Então, aquele cair folhas é entrar no estado de latência, que protege ela no inverno. Colocar folha para fora no meio do inverno é colocar a vida em risco. A amendoeira, quando bota a folha para fora, ela tem que estar extremamente convicta por dentro que a estação mudou. Porque ela não está só falando para pessoas, ela está se colocando em risco, porque se ela errar, ela morre. O profético nos leva a lugares onde a gente vai dar a cara a tapa mesmo. Percebeu por dentro que mudou a estação, ninguém viu, ninguém está vendo, não existe nada natural para você segurar, simplesmente você tem uma palavra. Você tem uma palavra e você dá a sua cara a tapa, você diz, Deus falou, vai acontecer, eu sou o primeiro, eu faço o primeiro, eu estabeleço o primeiro, eu coloco a minha vida em risco. Para o profético acontecer. Nós, pelo profético, conseguimos discernir os tempos e as estações para a nossa vida. A palavra profética, ela funciona como um descortinador, apresentando uma estação que começou ou ainda vai começar. Você vê primeiro. Ninguém está vendo. Ninguém está sentindo. Muito pelo contrário, se você for num conceito natural, vão dizer, não é o tempo. Não é a estação. Vamos esperar uma estação mais favorável. Vamos esperar um tempo melhor. Algo vai mudar, o tempo vai mudar e você faz isso. Mas a palavra por dentro, ela te incendeia a se colocar em risco por aquilo que Deus falou. Como é que eu faço para me estabelecer no profético?
Os profetas da Bíblia, eles são ricos em informações de como fazer. Elias, quando aparece, qual é o currículo profético de Elias? Ele aparece, e qual é o currículo dele? O meu Deus, perante a face, eu estou. A gente não vê currículo nenhum, a gente não vê histórico dele, ele simplesmente diz assim: eu estou perante a face de Deus. Esse momento de comunhão com Deus te estabelece nessa estação profética que você precisa. Não existe o vivenciar profético sem comunhão divina. Está disponível para Deus, tirar o seu momento de oração em outras línguas, tirar o seu momento de leitura e meditação da palavra, tirar o seu momento de adoração. Ele estabelece o profético dentro de você, e você vai chegar em situações e vai dizer para a situação: eita, peraí, o meu Deus, perante a face eu estou, não concorda com essa situação acontecendo aqui. A gente pode conversar com doutrinário, é lógico, a gente tem doutrina para isso, a gente sabe que uma doença não deve estar no nosso corpo, mas a manifestação da fé, ela só é completa se a convicção profética estiver dentro de você. Não importa o sintoma, não importa o que eu estou sentindo, não importa nariz escorrendo, dor de cabeça, moleza no corpo, não importa. A verdade bíblica não vai mudar mediante a realidade natural. E ele precisa de alguém, de um homem, de uma mulher, rochedo, que não abre nem para um trem. Não importa, mas é com você que está acontecendo, você não está sentindo o sintoma disso? Estou, mas o meu sentimento não define quem eu sou. Eu sou definido pelo que Deus fala ao meu respeito. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada necessidade, não somente financeira, meu irmão. Tudo que aparecer nessa vida que lhe desafia, que lhe confronta, Deus está pronto, Deus é o primeiro. Ele diz: ei, vamos? Agora você precisa estar íntimo com o vamos de Deus, íntimo com sua voz, íntimo com sua face. Porque, de novo, não importa o lugar, importa com quem. Finalizar com isso. Não vou ler o texto, mas você fica aí guardado. Abacuques 2:1. Ele diz: me colocarei na torre de vigília. Como se o profeta precisasse de vigia para fazer cumprir. Não, me colocarei na torre de vigia para escutar a tua resposta e saber como eu vou responder a ela. O profético necessita de atenção para a gente responder ao profético. Porque Deus falou, ele precisa de sua resposta para que a coisa se cumpra. Esse mesmo Abacuque estava ali na torre de vigia, lá na frente, no capítulo 3, no verso 2, ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor. Responda positivamente ao profético. Deixe ele fazer em você o ambiente que Deus quer, o ambiente que operou em Cristo Jesus. E milagres e maravilhas vão nos acompanhar, mediante o posicionamento no Senhor. Dois minutos dá um texto, não dá? Mateus 17, 10, 12, fala sobre o espírito de Elias, que veio em João Batista. E Jesus disse: já veio, Elias já veio, João Batista, mas não o aceitaram. O espírito profético dos últimos tempos para anunciar Jesus Cristo é o mesmo espírito de Elias. E o espírito de Elias não se compromete com o mundo, ele não faz concessões, ele não se adapta aos tempos e estações, mas ele rompe com a realidade natural, de maneira violenta. Nós não precisamos nos adaptar à sociedade que está aí fora e acrescentar aquilo que a gente crê, coisas mais modernas. O profético, ele rompe com o natural e ele estabelece céus na terra, meu irmão. Nós precisamos estar em linha com o espírito profético desse tempo e dessa estação.